Olá, queridos e amados por Deus, vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, e os versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viesse ajudá-los. Eles vieram, encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apodera de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, este domingo, dia 10 de fevereiro de 2019, é o quinto domingo do tempo comum. Estamos entrando na quinta semana do tempo comum, ano C, da Igreja Católica. É um tempo comum, é um tempo em que Jesus ensina, orienta os irmãos a caminhada. Caminhada de missão, de solidariedade, de amor. A caminhada da manifestação da glorificação de Deus, ensinando como voltar para o Pai, como ser salvos, ensinando como viver em harmonia, fé e assumindo a missão. Nesta reflexão, eu quero ler um pouco para vocês de Isaías, que é a primeira leitura deste dia. Isaías, ele se sentia sem forças para poder anunciar, que os profetas anunciam o nome de Deus, né? Ele se sentia sem forças para anunciar em nome de Deus, porque se sentia um pecador e não conseguia falar. Então ele teve uma visão com Deus nas alturas e Deus falou para ele que os pecados dele estão perdoados, e os anjos tocaram na língua dele e ele começou a falar. O salmo é um canto glorificando a Deus, e que o pecador se prostra diante de Deus e clama a Deus. E a segunda leitura também fala sobre Paulo, que perseguia os cristãos e que pedia para o pessoal anunciar em primeiro lugar o Evangelho, e falou das pessoas que viram a glória de Jesus depois ressuscitado. Jesus já apareceu a tantos, a Cefas, a Tiago, aos 12 apóstolos, e por último,
a Paulo, que era Saulo, agora Paulo, e era um pecador e se converteu de um pecador bem difícil, né? Pecador que perseguia os cristãos. Então ele era bem profundo, bem nas águas, bem profundo. Era bem difícil. Então, teve uma pequena interrupção, né? Já voltamos. É o seguinte, no Evangelho, Jesus pede para que se avance para as águas mais profundas. E se avançar para as águas mais profundas é pregar o Evangelho, anunciar a boa nova, nos lugares mais difíceis. Você pode até imaginar, pregar o Evangelho onde tem corrupção, pregar o Evangelho aos ricos gananciosos, aqueles grandes empresários que abusam do sangue do trabalhador, pregar o Evangelho nos lugares mais difíceis, você pode até imaginar, bem profundo, pregar o Evangelho àqueles que não aceitam ser acusados de alguma coisa, como roubo, prostituição, tráfico de drogas, esses tipos de coisas. É muito profundo pregar o Evangelho nesses lugares. Aos poderosos, tem que ter grande cautela de forma e tem que pedir ajuda. Você vê que os discípulos de Jesus, que viram Jesus, eles lançaram a rede e as redes iam se partir, porque eram numerosos os peixes. Então, ele tem que pedir ajuda a outro barco. Então, tem que ter toda uma estratégia para evangelizar nesses lugares de grande risco. Risco de perigo profundo. Profundo quer dizer complexo. Profundo também nos comprime, nos aprisiona. É algo bem profundo, então tem que ter toda a cautela, todo um desempenho para cálculo, né, para saber como evangelizar nos lugares mais difíceis. Evangelizar na nossa comunidade, pessoas que a gente já conhece, pessoas humildes, é muito fácil. Na nossa família, talvez, não seja tão fácil, mas também é mais fácil na nossa família. Da nossa família, que faz parte da igreja, santifica o outro no seu exemplo, na sua conduta, no seu exemplo. Mas aqueles que já estão no pecado, que não dão exemplo, que não conhecem Jesus Cristo, aqueles que se ajoelharam diante de Satanás, da fama, o dinheiro e o poder. Esse é bem profundo, bem complicado. Não podemos abrir mão, abandonar, né? Não podemos. O discípulo missionário não pode abandonar essa questão profunda, complexa, que é Deus perdoa todos os pecados. E se um desses, né, se converter, como Paulo perseguia a igreja, né, que está na segunda leitura, e se converteu, foi o último apóstolo que viu Jesus, o testemunho de viu Jesus, viu Deus conosco, ressuscitado, a sua luz, ele ficou cego e ele se converteu. O pecado de Paulo era profundo, ele torturava os cristãos, né? E mesmo assim, ele se converteu. Então, cabe a nós cristãos, se nós que somos pequenos, então nossa rede é fraquinha, não aguenta, né, toda essa profundidade que é complexa, pessoas que oprimem, pessoas que... Vocês já sabem, né, todo o complexo dos poderosos, dos principados desse mundo. Evangelizar os principados. Então, precisa de uma ajuda, de uma rede maior, de algo mais complexo, mais forte,
a ajuda de outros barcos, de outras. Então, precisa da união de todos os cristãos para evangelizar o principado, que é um mais profundo de todos, né? Muitos tentam, né? Mas precisa de união, muita união e muita fé em Deus, para que o mundo seja melhor, né? A união de todos faz a força. Um grande abraço a todos. Se inscreva no canal Odinole Oliveira. Nesse canal tem algumas receitas também, alguns vlogs. E curte esse vídeo para que ele seja mais visto por outras pessoas. Se inscreva no canal e vamos meditar o Evangelho todos os dias. Vamos nos aprofundar para que a gente possa, cada um, lutar por um mundo mais melhor, sem violência, mais digno. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho.